no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 2 minutos. Muito bom dia, um ótimo início de semana para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas e que a partir de agora é meu convidado, minha convidada ao giro da informação do que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana e interior de São Paulo, com equipes também espalhadas pelo Brasil e pelo mundo nesta edição de hoje, dia 28 de abril de 2025. A última semana do quarto mês do ano, semana mais curta, quinta-feira, feriado, 1º de maio, dia do trabalhador. E eu, Heitor Fredo, convido você a acompanhar a nossa programação ao vivo com os destaques do jornalismo até às 11h30 da manhã, quando o esporte chega com as principais notícias dentro do Nossa Área, com o comando de Carlos Henrique no timaço de Carlos Batista. Em FM 85.7, você ouve 24 horas a melhor programação do rádio em Campinas e no interior paulista com a ARB, que também está espalhada pelas mais diversas plataformas para você não perder nada de importante. No seu celular, por exemplo, ou no seu tablet, você pode baixar o aplicativo Bandplay. Sabe o que dá para fazer no Bandplay, além de ouvir a Rádio Bandeirantes Campinas? Acompanhar as transmissões do Campeonato Brasileiro da Série C. Nesse final de semana, por exemplo, Carlos Batista levou as emoções da vitória de virada da Ponte Preta contra a equipe do Confiança lá em Sergipe por 2-1. Jogo que você acompanhou na Band mais TV, mas de repente, final de semana eu estou viajando, não estou em casa, estou com algum outro compromisso? Bandplay. Telinha do celular, o jogo está ali na palma da sua mão. Pelo Bandplay você pode acompanhar também a programação da Rádio Bandeirantes Campinas, que hoje terá a transmissão do Guarani no confronto contra o Caxias no Estádio Centenário em Caxias do Sul. Partida essa que fecha a terceira rodada da competição. Já vou te adiantar. No próximo sábado, 5 da tarde, pelo Bandplay, você vai acompanhar as emoções de ABC de Natal e Ituano. Então baixe gratuitamente na sua loja do celular, ali naquele aplicativo que você costuma baixar o que precisa para o seu smartphone. Coloca Bandplay que você vai ter gratuitamente todo esse conteúdo na palma da sua mão. Muito obrigado a você que está conosco pelo portal bandmulti.com.br, o mais ágil da nossa região, com a aba ao vivo, piscando na sua tela, clicou, acompanhou a ARB. E para quem gosta de acompanhar o rádio moderno com imagens, nossa transmissão já está iniciada direto dos nossos estúdios dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Batendo na trave para chegarmos a 52 mil inscritos nessa comunidade que não para de crescer, você se inscrevendo pode ativar também as notificações clicando no sininho da página do YouTube e assim que um novo programa começar, você recebe no seu celular a notificação, o aviso ao vivo para não perder nada de importante. E é pelo canal do YouTube que você participa também das premiações dos sorteios da equipe de Carlos Batista nas transmissões. Hoje tem bola rolando,
hoje tem muitas emoções aqui nos estúdios da RB, com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, do Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Atenção, você que nos dá carona pelas estradas que cortam nossa região, evite a rodovia dos Bandeirantes na pista sentido Campinas-São Paulo. Quem está em Campinas indo para a capital paulista, do quilômetro 97 ao quilômetro 92 há uma lentidão por conta de um acidente que está sendo atendido agora pela concessionária que administra o trecho. A batida foi, portanto, no quilômetro 92. Não há informações ainda sobre vítimas, porque as equipes estão nesse momento fazendo o atendimento e são 5 quilômetros de lentidão já registrados nesse ponto. Se você for ao interior de São Paulo, a outras cidades do interior, pegar a pista sentido Ribeirão Preto, ela está fluindo melhor, mas nesse trecho há o fator curiosidade que também provoca uma pequena lentidão na pista sentido interior. Mas o acidente é sentido capital no quilômetro 92. Dê prioridade à rodovia Anhanguera neste momento, que tem lentidão apenas no trecho que passa por Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60. Se você preferir viajar pela Bandeirantes, a melhor opção é siga pela Anhanguera até Jundiaí, chegando no trecho ali de Jundiaí, no quilômetro 62, 1 quilômetro antes dessa lentidão, você pode entrar na Dom Gabriel e ali tem acesso à rodovia dos Bandeirantes. Ou seguir um pouco mais adiante, enfrentar esse pequeno pareanda ali no trecho do Retiro e seguindo viagem, ali próximo a Clabim, tem mais uma alça de acesso à rodovia dos Bandeirantes. Mas evite a Bandeirantes em Campinas neste momento para fugir deste congestionamento que ainda não tem previsão de quando o trânsito vai ser totalmente liberado. Para quem está conosco pelas rodovias que formam o corredor Dom Pedro I, manhã, neste momento, com boas condições, não chove nesta manhã de segunda-feira em Campinas, mas com alguns trechos tradicionais de lentidão em função do excesso de veículos. Horário de pico sempre dá aquela lentidão para quem está no anel viário Magalhães Teixeira chegando a Campinas para acessar a rodovia Dom Pedro I. Não é diferente hoje. Também o trecho entre o trevo do Laranjão e de Barão Geraldo para quem chega a Campinas pela Professor Zeferino Vaz, SP 332. É o trânsito do horário, não há acidente registrado nesse momento, nenhuma outra condição adversa ao motorista. Para quem está conosco pelo FM 85.7 pelas ruas e avenidas de Campinas, uma atenção a mais por obras que estão acontecendo ali na rua Delfino Sintra, no centro da cidade, bem próximo ao Colégio Culto à Ciência, e que estão provocando uma lentidão no trecho em função da obra. Então, um pouco à frente ali do colégio, na direção da Orozimbo Maia, o motorista enfrenta essa lentidão por conta da obra de momento. Tem tráfego lento também na Avenida Francisco Glicério, nesse caso, pelo horário, por excesso de veículos. E como a semana é mais curta, geralmente as pessoas aceleram nesses 3 primeiros dias tudo o que precisam fazer para já adiantar os serviços antes do feriado de quinta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Falando em rodovias, falando em acidente, você que está conosco pelo nosso canal do YouTube vai acompanhar agora imagens de uma colisão inusitada, de um grave acidente que aconteceu na região, cidade de Piedade, rodovia Tenente Celestino Américo, ASP 079. Um acidente grave deixou 3 pessoas feridas no quilômetro 113. O veículo envolvido? Uma Ferrari. O motorista da Ferrari teria invadido a contramão dessa pista de mão dupla após perder o controle e atingir um veículo que vinha na direção contrária e que estava correto. Bateu de frente com ele. O condutor do automóvel da Ferrari se recusou a realizar o teste do bafômetro. Todos os envolvidos foram encaminhados ao hospital e uma pessoa em estado grave. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, o outro carro, que era um Gol, tinha um homem de 52 anos e uma mulher de 53 anos que foram encaminhados ao Centro Hospitalar de Sorocaba. Já o motorista da Ferrari, que não quis fazer o teste do bafômetro,
foi encaminhado ao mesmo hospital. A vítima com atendimento grave estava dentro do Gol. A outra foi considerada em estado moderado e o condutor da Ferrari, que é um carro que é preparado melhor, tem mais condições, com equipamentos de segurança, ele saiu com ferimentos leves. Provocou a batida, não quis fazer o teste do bafômetro, deixou uma pessoa em estado grave e outra em estado moderado e ele já se recupera bem depois de provocar esse acidente. A perícia foi acionada para o local e para os veículos, caso registrado na delegacia de Votorantim. E as investigações seguem e buscam câmeras de monitoramento para entender a dinâmica da batida, já que o cidadão que tem a Ferrari não quis colaborar na hora com as informações. 10h12. Final de semana foi agitado e lá na sexta-feira à noite já começou com uma mega operação da Rota em Campinas. A considerada tropa de elite da Polícia Militar, rondas ostensivas Tobias Aguiar, a Rota esteve na cidade em uma ação no Jardim Monte Cristo e prendeu um homem de 43 anos apontado como o chefe do tráfico naquela região. Os policiais da Rota apreenderam na casa e no bar que pertence ao suspeito, fica ali tudo próximo, no Jardim do Lago, continuação, cerca de R$20 mil em espécie, além de celulares e de um carro que foi apreendido para a investigação. Tinha droga também nessa operação. Haxixe, crack, cocaína, éter, que é usado normalmente para a mistura com outros entorpecentes, e 11 tijolos de maconha apreendidos. Além dos entorpecentes, a Rota também conseguiu retirar do local um maquinário e algumas embalagens plásticas. Por quê? Porque é como se fosse um sistema industrial para o embalo de drogas e a separação em porções antes da distribuição nos pontos de tráfico. Ainda segundo a Polícia Militar, o responsável por essa área toda confessou que a droga é dele e que ele é o chefe da organização criminosa na região do Osiel. Homem que já tem passagem por porte ilegal de arma de fogo, mas mesmo sendo um chefe do tráfico, nunca tinha sido preso por esse crime, o artigo 33 do Código Penal. O tenente Bruno Melo, que estava à frente da operação, disse que a equipe se deslocou da capital para realizar a operação, pois a região de Campinas é hoje vista como um ponto-chave e estratégico do crime organizado. Para quem não conhece a região do Parque Osiel, ela fica às margens da rodovia Santos Dumont, saída fácil, portanto, para essa rodovia que dá acesso tanto à região central de Campinas quanto na outra direção, a cidades como Indaiatuba, Salto, mais à frente Sorocaba, e tem saídas fáceis para a rodovia dos Bandeirantes e também para a rodovia Anhanguera. Pontos de deslocamento tanto para o interior paulista quanto para a capital e até mesmo para o Porto de Santos, locais usados para despachar drogas para praticamente todo mundo a partir do estado de São Paulo. Às 10h15, marca o quinto sinal na Rádio Bandeirantes Campinas. O repórter Everton Ramos acompanhou um drama de moradores na região do Jardim Campo Belo, saindo da questão de segurança pública e agora trazendo destaque para os problemas urbanos de Campinas, em bairros nem sempre assim tão lembrados. Tem uma obra sendo realizada no Jardim Campo Belo, em que a expectativa é que até o início do ano que vem, um dos bairros mais carentes de serviços públicos da cidade receba asfalto em boa parte das ruas. Só que lá do começo da rua o maquinário trabalha e no meio da rua uma enorme cratera se abriu. Ainda há uma apuração sobre o que aconteceu. Com a queda desse buraco, com a abertura do buraco e a queda da terra, o cano de água da Sanasa se rompeu, que comprometeu o abastecimento de água para aquelas famílias. Esse serviço por parte da Sanasa foi resolvido. O buraco ainda não tem prazo para ser tapado. E o repórter Everton Ramos foi conversar com a população que mais precisa desse serviço e traz os detalhes para você. A dona Alzenir mora há 15 anos no Campo Belo, em Campinas. Ela lista as dificuldades, já que grande parte do bairro não tem ainda pavimentação. Como morador, a gente está
Uns pés e as mãos arratadas, né? Porque ninguém olha para nós. Só lembra de pisar aqui no tempo da política, pedir voto. Com as ruas nesse estado, ter um carro se torna ainda mais complicado. Comprar em 2 meses, em 3 meses, levar para o conserto. Quebra tudo. Assim como ela, os moradores acordaram com uma cratera em meio à avenida, o que dificultou ainda mais o deslocamento e interditou a via. Segundo a prefeitura, a obra, que acontece a cerca de 500 metros de drenagem e pavimentação, aliada à chuva fraca, podem ter influenciado na abertura da cratera. O afundamento causou a quebra de um cano. Equipes da Sanasa fizeram reparo na parte da tarde. Segundo o CEPAGRE da Unicamp, Campinas registrou cerca de 28 milímetros de chuva em pouco mais de 3 horas. Ainda não há previsão de quando o buraco será fechado. E segundo a prefeitura, as obras que levarão o asfalto às ruas devem ser concluídas no início do ano que vem. Um sonho antigo para os moradores que custam acreditar. Eu não tenho mais a promessa que vai colocar piso, vai colocar o asfalto. Eu não tenho fé, porque isso daí é todos os anos. Na política é direto. Eles alegam isso pra gente, nada acontece. E claro que o jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, com a Rádio Bandeirantes Campinas, a Band Mais TV e o portal bandmulti.com.br, todos nós vamos continuar acompanhando essas obras, conversando com os moradores, dando espaço para quem está muitas vezes cansado de reclamar e não ver o serviço ser concluído. Tem algo assim no seu bairro? Tem alguma história assim também? Problemas que a gente pode de alguma forma trazer esse assunto à tona? Conte pra gente pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493. 97102 1493. Daqui a pouco o primeiro giro com a participação dos nossos ouvintes que estão conosco nesta manhã de segunda-feira. Pra gente fechar esse primeiro bloco, daqui a pouco nós vamos ter também equipe de reportagem trazendo os detalhes, mas eu adianto pra você que mora na região da Avenida Rui Rodrigues, no Jardim Novo Campos Elíseos, que a polícia está atrás de suspeitos que invadiram na noite de ontem uma agência bancária numa das principais avenidas da cidade. E hoje, isso compromete o atendimento a quem depende do Banco Itaú nessa região. Os criminosos fizeram um buraco na parede e entraram na sala onde ficam os caixas eletrônicos. A primeira ação era tentar desligar as câmeras de segurança. Eles não conseguiram. Ou seja, há imagens que a polícia está trabalhando com a central do banco neste momento para recuperar e conseguir pelo menos saber quantos eram os bandidos, qual foi o plano de fuga e se em algum momento eles deram algum vacilo. Normalmente eles entram com touca ninja, com o rosto coberto, mas não existe crime perfeito. Não existe criminoso que em algum momento não deixa uma brecha que para a investigação pode fazer toda a diferença. Os policiais militares foram acionados porque eles tentando entrar no banco dessa forma, quebrando parede e cortando o sistema de câmeras, imediatamente o alarme do local disparou. Suspeitos fugiram sem conseguir acessar o dinheiro dos caixas eletrônicos. A perícia já esteve no local. O caso registrado como tentativa de furto qualificado foi apresentado à 2ª Delegacia Seccional da cidade e agora o trabalho é para saber rota de fuga, quantas pessoas eram e se há alguma testemunha que eventualmente não se apresentou ainda, mas que possa colaborar, mesmo que de maneira anônima. Telefone 181 é o canal do Disque Denúncia para você fazer a sua parte nessa informação sigilosa em que você não precisa se identificar. Agora, com relação aos clientes, na manhã de hoje, os caixas eletrônicos sem funcionar e o atendimento comprometido para quem depende da agência do Banco Itaú ali na Avenida Rui Rodrigues, no Jardim Novo Campos Elíseos. A indicação é que você procure uma outra agência mais próxima ou faça os serviços de maneira online. 10h21, um rápido intervalo. Na volta, o primeiro giro com a participação do nosso ouvinte que está conosco pelo WhatsApp 19 97102 1493. E a gente vai falar de política local, regional e também no aspecto nacional.
aqui na política local. Hoje tem sessão da Câmara Municipal de Campinas e a gente vai saber qual é a pauta do dia dos vereadores numa semana mais curta, mas que não interfere nas sessões. Sessões são às segundas e quartas-feiras, feriado é só na quinta. Ou será que interfere? Hoje também a gente vai trazer informações sobre a visita do vice-governador do estado de São Paulo aqui ao interior paulista, enquanto governador em exercício, e a disputa nacional. Ontem, o convidado do Canal Livre na tela da Band foi o governador do estado do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, que vem trabalhando nos bastidores para ser um candidato à presidência da República. A gente fala desses e outros assuntos na volta do intervalo aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Band Mulher com Larissa Lopes. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia. De segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 24 minutos, 10h24. Obrigado a você que está chegando agora no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Uma ótima segunda-feira a você que está conosco desde cedo. Campinas que, nesse final de semana, perdeu um nome conhecido da política local, um ex-parlamentar. Na verdade, a morte foi na última quinta-feira, mas cabe também aqui as homenagens que serão feitas hoje também na sessão da Câmara, que acontece a partir das 18 horas, a morte do ex-vereador Ângelo Colombari, parlamentar que tinha 82 anos, foi integrante por 2 mandatos da Câmara Municipal entre 1983 e 1988, atuou como suplente do então PMDB, hoje MDB, substituindo pontualmente alguns vereadores em 4 ocasiões. Na legislatura de 89 até 1992, foi suplente do PSDB por 5 vezes, até que, em março de 1991, assumiu definitivamente o cargo até o fim da legislatura de 92, quando a então vereadora Célia Leão renunciou ao mandato para assumir como deputada estadual. Ângelo Colombari, mais conhecido até do que como vereador, ficou muito conhecido por ser o presidente da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Campinas. Trabalhou na região de Sousas, onde nasceu, distrito aqui da cidade, e ingressou muito cedo no serviço público, se tornando depois
uma liderança dos servidores municipais, referência para a categoria também. Então, hoje, certamente estará no Minuto de Silêncio, na abertura da sessão da Câmara Municipal, a lembrança a Ângelo Colombari, ex-vereador da cidade, homenageado também pela Câmara Municipal de Campinas. Sessão que hoje terá algumas votações e tem assunto que está entrando e saindo da pauta com uma certa frequência. Hoje acontece a 23ª reunião ordinária em Campinas e um dos assuntos em pauta é um projeto de lei de autoria do prefeito, mais um caso em que o Poder Executivo envia o projeto de lei para o Legislativo, autorizando o repasse de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a organizações da sociedade civil com projetos que sejam aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A proposta quer viabilizar o financiamento de algumas iniciativas que não sejam diretamente feitas pela Prefeitura, mas que tenham a aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em outras instituições, desde que isso seja um trabalho direto na proteção, inclusão e desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O valor total autorizado para o repasse é de até R$ 5.066.000. Recursos que são captados todos os anos por meio da destinação do imposto de renda, tanto de pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, que optam por direcionar parte do que devem do imposto aos projetos sociais voltados à infância e à adolescência. Segundo o projeto, os recursos serão destinados exclusivamente às entidades que já estejam habilitadas e com projetos aprovados em edital, conforme uma lista estabelecida pelo Conselho Municipal. As áreas contempladas vão desde educação, cultura, esporte e saúde até assistência social, com foco no desenvolvimento integral da infância e adolescência. A justificativa do Poder Executivo a essa medida é que os valores captados por meio do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente tenham uma destinação e impacto social direto, fortalecendo a rede de proteção e promovendo o acesso a direitos fundamentais para as crianças e jovens de Campinas. Tipo de projeto de lei que acho muito difícil ter qualquer tipo de resistência, ter qualquer tipo de indicação contrária, né? Me parece um projeto de lei daqueles que vão destinar um dinheiro que às vezes fica parado por falta de algum projeto concreto da prefeitura em si, mas que precisa ser utilizado para atender aqueles que mais precisam. Hoje também teremos um projeto de lei da autoria do vereador Igor Diego. Projeto de lei esse que fala sobre a isenção de taxas para eventos beneficentes de entrada gratuita e sem fins comerciais. A intenção do projeto é isentar aquelas entidades que façam algum trabalho que tenham desempenhado pelo menos 5 dias de atividades gratuitas à população no período de 12 meses, nos últimos 12 meses, e assim promovam direitos culturais, conforme está previsto na Constituição como um direito do povo brasileiro. A intenção, segundo o projeto, é desenvolver atividades que deem causa ao cumprimento de uma ou mais ações previstas no Plano Municipal de Cultura. Portanto, projeto de lei para que haja isenção de taxas e outros possíveis encargos para eventos beneficentes de entrada gratuita sem fins comerciais. Na pauta de hoje também, o projeto da vereadora Guida Calisto, que declara órgão de utilidade pública municipal o projeto Herbert de Souza. Tem outros projetos aqui também com títulos, medalhas, medalha, órgão de utilidade pública para a Associação Municipal dos Motociclistas Bodes do Asfalto Campinas, projeto do vereador Rubens Gás. E não vejo entrar na pauta o projeto que foi adiado algumas vezes sobre
o aumento do subsídio, entenda-se salário, para os presidentes de autarquias em Campinas, tendo a equivalência ao salário de secretários municipais. Esse projeto, pelo menos, acho que em semana de feriado, acho difícil ele entrar na pauta, pelo menos por enquanto. Agora, tem um outro projeto aqui que, em breve, vai ser também discutido pelos parlamentares, que diz respeito ao seguinte: o projeto não está na pauta de hoje, mas foi protocolado por um parlamentar. Deixa eu achar a informação completa. Aqui está. O projeto é do vereador Felipe Marquesi, do PSB, e propõe a isenção da taxa de remoção de lixo para templos de qualquer culto em Campinas. O projeto considera como templo religioso qualquer edificação destinada a atividades religiosas, incluindo igrejas, mesquitas, sinagogas, templos budistas e outros locais de culto. Proposta prevê a isenção concedida aos imóveis próprios ou alugados enquanto vigente o contrato de locação em favor da edificação religiosa. O vereador, ao defender o projeto, lembra ainda que a isenção já é praticada em outras cidades e estados como forma de valorizar e reconhecer o trabalho social e comunitário realizado por essas instituições. Para se tornar lei, o projeto deve ser aprovado em 2 votações no plenário da Câmara e depois sancionado pelo prefeito. O projeto foi apresentado. Agora ele vai ter o tempo também para passar pelas comissões, ser discutido internamente e depois ir a plenário. Lembrando que as igrejas já têm isenção de vários impostos e essa seria mais uma isenção, a da taxa de remoção de lixo. 10h33. A Nath Luquezzi está conosco aqui nos nossos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, nessa segunda-feira com uma carinha, eu não vou dizer cara de verão, mas está com mais cara de primavera do que cara de outono. Isso indica uma semana de feriado mais quente, Nath Luquezzi. Bom dia. Bom dia para você, bem observado, mas há uma chegada de frente fria e de mais chuva para mudar o tempo aqui na nossa região. Por enquanto, é o que é previsto para o dia de hoje, mas de fato, se a gente observar, está com cara mais de primavera do que de outono. De acordo, inclusive, com o boletim do Climatempo, os termômetros vão ficar com máximas de até 24 graus, então não ultrapassam essa máxima e a previsão é de bastante precipitações durante todo o dia. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuvas que vão seguindo até o início da noite. Um panorama bem parecido na terça-feira, exceto pela chuva, que dará uma trégua. Inclusive, nós temos alerta da Defesa Civil para essa segunda-feira, que a gente fica até abismado, porque de fato não é o que parece, né? Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para a passagem de uma frente fria, que trará, como eu comentei, chuvas aqui para a região. Depois de um fim de semana com menos chuvas, nós enfrentaremos aí um início de semana com tempestades em algumas regiões, inclusive com queda de raios, ventos fortes, inclusive haverá risco de ocorrências de temporais, mas de formas mais localizadas e sem acumulados. Na terça-feira, tudo muda por conta de um ar seco que afastará as chuvas da região e provocará a diminuição nas temperaturas. Agora, e o feriado? A chuva continua. A mínima deve ser de 14 no feriado e a máxima não passa de 24 graus, mas boa notícia para quem vai aproveitar para viajar, não há expectativa de chuvas por enquanto até quinta-feira. Então, até lá eu vou atualizando vocês, porque sexta-feira, quem quiser aproveitar também a emenda do feriado, os termômetros continuam um pouco abaixo e o dia deve ser de sol, com névoa fraca ao amanhecer e também à noite, mas sem chuvas para o feriadão por enquanto. 10h35. Quem for, portanto, aproveitar o feriado nas cidades da nossa região, for curtir o feriadão prolongado, previsão aí de o tempo dar uma firmada, uma boa opção para você conhecer as cidades da RMC, o que Campinas tem a oferecer, ou se quiser esticar um pouquinho mais, Circuito das Águas também sempre é uma opção alternativa. E foi por lá, no Circuito das Águas, que o vice-governador de São Paulo, governador em exercício Felipe Ramute, esteve presente, mais precisamente na cidade de Socorro. Ele esteve na inauguração de algumas obras voltadas à área de cultura, principalmente no Parque da Cidade. A repórter Cassiane Alves traz mais informações sobre essa visita, depois a gente fala um pouquinho sobre bastidores da sucessão ou reeleição
do governador Tarcísio de Freitas. Entre as melhorias no parque da cidade estão a construção de um pier flutuante com deck, trilhas de rio e cafeteria com praça de alimentação. Participaram da cerimônia de entrega o governador do estado de São Paulo em exercício, Felício Ramute, o prefeito Maurício de Oliveira Santos, o secretário de Turismo e Viagens Roberto de Lucena e outras autoridades. A revitalização, que contou com mais de 2,5 milhões de recursos, valoriza a principal vocação do município, conhecida como turismo de aventura. A cidade de Socorro é um dos destinos mais procurados por pessoas que vivem no estado de São Paulo e gostam de aventura. Cerca de 800 mil turistas passam por aqui todos os anos. E esse destino, cheio de encanto, fica apenas a 110 quilômetros de Campinas. Essa entrega representa isso, além, claro, desse benefício imediato para a população de Socorro, da região, para o turismo local, também simboliza o investimento que o estado de São Paulo vem fazendo em todo o estado para, através do turismo, estimular a geração de emprego e renda. Durante o evento, o vice-governador falou da construção da Faculdade de Tecnologia, a FATEC, na cidade, por ter um polo industrial bastante significativo, e também citou as ações importantes para a cidade, como na área da saúde. A gente tem muitos atendimentos concentrados ali próximo da cidade de Campinas e a gente quer descentralizar também alguns atendimentos de hospital regional. Então, nosso secretário Eleuso continua fazendo estudos. A regionalização, a Diretoria Regional de Saúde, trabalha na regionalização do serviço. E isso é pauta que, inclusive, dos secretários municipais de saúde e também dos prefeitos. Esse o vice-governador, governador em exercício Felício Ramute, que esteve no cargo na última semana em função da viagem do governador Tarcísio de Freitas para a Europa. O governador participou de uma rodada do Roadshow Internacional 2025. O objetivo seria apresentar projetos a investidores europeus como o túnel imerso Santos-Guarujá e a concessão das travessias litorâneas e fluviais. Uma etapa que o governo trata como uma estratégia de promoção internacional do programa de concessões e parcerias. Então, o governador Tarcísio passou pela Dinamarca, pela Holanda e pela Noruega. A comitiva paulista foi composta por outras autoridades, secretários estaduais também estiveram presentes nessas viagens. E o que mais chama atenção é justamente o projeto do túnel Santos-Guarujá, o primeiro túnel submerso do Brasil, uma estrutura de 1,5 km e desses 1,5 km, 870 metros embaixo do mar, com 3 faixas por sentido. 3 faixas sentido Guarujá, 3 faixas sentido Santos, incluindo uma exclusiva para o veículo leve sobre trilhos. Então deve ter VLT passando nesse túnel de Santos a Guarujá, e espaços para pedestres e ciclistas. A obra está estimada num total de 6 bilhões de reais por meio de uma concessão patrocinada com prazo de 30 anos, leilão marcado para o dia 1º de agosto de 2025, e que é hoje uma das grandes apostas do governo do estado, juntamente com o trem Intercidades de Campinas à cidade de São Paulo. O trem Intercidades já está andando, já tem o consórcio escolhido, já tem obra para ser tocada, e o túnel Santos-Guarujá é uma das grandes apostas que certamente estarão na próxima disputa eleitoral, também na propaganda política. Isso faz parte do jogo. A questão é, o governador Tarcísio estará na próxima campanha política como candidato à reeleição do estado de São Paulo ou como candidato à presidência da República? Nos bastidores, ganha cada vez mais força o nome de Tarcísio para ser a aposta da direita bolsonarista como sendo um cara de perfil considerado mais moderado, governador do principal estado do país, apresentando obras e tendo a bênção do principal líder da direita, que é Jair Bolsonaro. Mas também há uma corrente muito forte para que Tarcísio não corra o risco de queimar a largada e perder uma reeleição que, vamos ser honestos, principalmente com os votos no interior de São Paulo, que sempre teve resistência a candidatos de esquerda, é muito difícil imaginar Tarcísio não ganhando uma reeleição, ou pelo menos sendo o candidato mais competitivo, com os votos do interior de São Paulo, principalmente. Na capital, ele fez o nome de Ricardo Nunes
ser mais competitivo do que aparentava inicialmente. Isso é tão real que o PT já estaria observando para 2026 uma coligação com um nome de outro partido, sabendo a dificuldade de lançar um nome próprio aqui no estado de São Paulo. Os últimos nomes competitivos mesmo, que disputaram, que chegaram muito próximos, talvez tenham sido de José Genuíno lá em 2002, quando o PT vivia aquela onda favorável na eleição de Lula no primeiro mandato, mas ainda assim perdeu para Geraldo Alckmin, e com Aloysio Mercadante na disputa ali com o Serra em 2006, talvez. No mais, o PT sempre foi terceiro, quarto colocado. E a aposta para 2026 seria um apoio para Márcio França, do PSB, atual ministro do empreendedorismo, que recentemente participou, inclusive, de alguns jantares com líderes da bancada do PT no estado de São Paulo, deputados federais, deputados estaduais, e cresce cada vez mais essa possibilidade. O vice-presidente Geraldo Alckmin seria um cabo eleitoral, já que ele está no mesmo partido de Márcio França, e aí sim, você tem um nome que tem uma boa aceitação no estado de São Paulo, principalmente no interior paulista, e que poderia quebrar um pouco essa imagem anti-esquerda que existe no nosso interior. Agora, por que o Felício Ramute, nessa última semana, aproveitou bastante essa agenda? Porque há uma disputa interna também para um eventual candidato a vice, se Tarcísio de Freitas for lançado como candidato à reeleição. Felício Ramute é um ex-prefeito de São José dos Campos, com uma aceitação muito grande naquela região, no Vale do Paraíba, fez com facilidade o sucessor dele, mas existem outros políticos no estado de São Paulo também de olho nessa vaga. Um deles, Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, reeleito com uma boa margem, mais de 70% de votos, e que se coloca como um nome, num primeiro momento se lançando pré-candidato à presidência da República, mas que nos bastidores ficaria muito feliz em ser um candidato a vice-governador. Outro nome do ex-prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado, que perde um pouco do fôlego a partir do momento em que não consegue fazer o sucessor dele, Pari Moschi, como prefeito de Jundiaí, perdendo para o então vice dele numa máquina que rachou ao meio. Então, muitos movimentos ainda vão acontecer nas eleições estaduais do ano que vem. Pode ter certeza disso. E nas eleições nacionais, os nomes vão aparecendo. Falei de Tarcísio de Freitas, que não é o único nome à direita, é só ver os últimos levantamentos e pesquisas feitas pelo Instituto Paraná Pesquisas, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, como possíveis candidatos na disputa como oposição ao governo Lula, que o presidente Lula deve ser o candidato à reeleição. Agora, surge um outro nome que tenta ser aquele conciliador, aquele centrão com um pezinho mais à direita. Estou falando de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que foi o convidado de ontem do Canal Livre, numa entrevista exibida na tela da Band. Ele falou sobre a relação que tem com o governo Lula, a ideia de ter um governo mais moderado para o Rio Grande do Sul, e cá entre nós, deixou no ar que está louco para ser candidato à presidência da República. Nesta polarização que a gente vivencia, talvez os que estão no governo federal hoje não conseguem entender que quem não está com eles não está necessariamente contra eles. Eu torço para que o governo federal vá bem, eu não sou um inimigo, não sou um adversário, eu quero que as coisas aconteçam bem no meu país. Mas o meu papel como governador não é ficar aplaudindo, adulando o presidente, simplesmente a demandar pelo meu Estado. O governo federal teve ações efetivas em relação ao Estado. Ele não foi inerte, o presidente esteve lá, há ações aí dirigidas em questões de moradias, teve a constituição do fundo que a gente mencionou, tem uma série de ações. Mas também não foram todas elas efetivas como a propaganda oficial diz, e eu demando, reclamo, vou dar um exemplo, a questão de manutenção de emprego e renda. Era pegar um programa que foi feito na pandemia, porque o aeroporto fechou,
os hotéis não estavam recebendo pessoas, a Serra Gaúcha depende disso. Várias empresas começaram a ter muitos problemas para manter os seus empregados no estado. A gente simplesmente disse para eles, peguem o programa da pandemia, que funcionou bem, aliás, chamava-se BEM, Benefício Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, e apliquem agora para sustentar nessas empresas os empregados e evitar demissões. Eles se recusaram a fazer isso, criaram um outro programa, anunciando que teria mais recursos, mas era tão burocratizado o programa que eles criaram que não foi acessado e as empresas acabaram tendo dificuldades de acessar esses recursos. Se viraram de outras formas, muitas acabaram eventualmente demitindo, outras conseguiram ter outras formas de manter os empregos. Mas esse é o meu ponto como governador, demandar, né, em favor da população do meu estado. Eu agradeço toda a atenção que tenham dado ao Rio Grande do Sul. Conversei várias vezes com o ministro Fernando Haddad, conversei várias vezes com o ministro Valdez Góes, conseguimos resolver muitos problemas. A questão, como eu disse, da dívida foi interessante, foi importante. Mas quando eu reclamo e demando em favor do Rio Grande do Sul, é porque é o meu papel como governador. Agora, esse ponto do Fundo de Combate às Enchentes, que é o mais recente de uma polêmica que querem fazer, a bancada do Partido dos Trabalhadores resolve dizer que tem dinheiro parado porque o Estado não está se mexendo para executar. É política pura, né, e absolutamente inoportuna, num tema que deve ser de união de esforços em favor do Estado. O recurso é este do Fundo de Combate às Enchentes, que o governo federal depositou no final do ano passado, 6,5 bilhões, sabendo que é para obras complexas que estão, e a gente está atualizando o governo federal permanentemente sobre isso, que tem que fazer atualização de projetos, que vai ter que fazer uma contratação de projetos executivos, que vai encaminhar a execução das obras, essas bilionárias que nós falamos aqui. E aí começa a dizer, está parado o recurso porque o governo não está se mexendo. É óbvio que é uma mentira isso, não tá parado o recurso porque o governo não está se mexendo, é porque tem uma etapa até a execução da obra, que é da revisão dos projetos, como estamos fazendo. Então eu não aceito que o governo federal, que não construiu uma casa, não conseguiu construir uma casa, venha me criticar porque nós ainda não começamos as obras de diques absolutamente complexos a serem feitos de sistemas de proteção, mas não conseguiram construir uma casa e estão reclamando de dinheiro da contenção de enchentes. Então vamos parar um pouco com essa política nesse momento. Esse é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB. A entrevista completa ao Canal Livre, você confere a reapresentação 11 da noite na Band News TV, ou se quiser, a qualquer hora do dia pelo YouTube Band Jornalismo. YouTube Band Jornalismo, você tem o programa completo exibido ontem à noite, o tradicionalíssimo Canal Livre, tão necessário para a discussão política brasileira. 10h49, a Nath Luquezzi tem uma informação que mostra que não é porque o verão passou, não é porque as chuvas diminuíram, que a dengue deixou de ser um problema de saúde pública aqui na região metropolitana. Tem mais morte confirmada, dessa vez em que cidade, Nath? Em Indaiatuba, a Secretaria de Saúde de Indaiatuba confirmou a 7ª morte por dengue na cidade somente este ano, em 2025. A vítima é um homem de 89 anos com hipertensão e acidente vascular cerebral. O anúncio foi feito em um boletim publicado na última sexta-feira, dia 25. Indaiatuba possui, então, atualmente 5.889 casos confirmados de dengue e 964 estão ainda aguardando resultados. Além disso, estão em análise 7 casos de chikungunya e 1 de Zika vírus. Às 10h50, 10h50, lembrando que o alerta e os cuidados devem ser para toda a nossa região, não apenas para Indaiatuba, que teve essa confirmação de morte, até porque ainda certamente há casos em Campinas, em outras cidades, que estão em análise, que estão ainda aguardando o resultado final dos exames e o número pode ser ainda maior, o que só liga o sinal de alerta para os cuidados com a dengue, mesmo nesse período menos chuvoso do ano. Faltando 10 minutos para as 11 horas da manhã, o Manhã Bandeirantes volta a falar sobre a tentativa de furto que aconteceu em uma agência do Banco Itaú na Avenida Rui Rodrigues, em Campinas. O repórter Igor Val está cobrindo de perto as buscas pelos criminosos que fugiram sem levar nada, mas provocaram um estrago grande e prejuízo também para quem precisa da agência nesta manhã de segunda-feira.
Igor Val, muito bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia para todo mundo que está ligado no Manhã Bandeirantes. É isso mesmo, estou aqui em frente a essa agência bancária do Itaú, onde os criminosos tentaram furtar na Avenida Rui Rodrigues, na cidade de Campinas. Heitor, não faz 10 minutos que investigadores da Polícia Civil chegaram aqui nessa agência para tentar entender melhor a ação dos criminosos, pegar alguns vestígios, porque, como você disse, eles ainda seguem foragidos da polícia. A dinâmica, Heitor, dessa tentativa de furto foi da seguinte forma: do lado dessa agência bancária tem um terreno privado que está abandonado, está com muito mato alto. Os criminosos quebraram o alambrado desse terreno, entraram, e nesse local, Heitor, que tem bastante mato alto, a gente até percebe que dificulta quem está de fora ver o que tem dentro desse terreno. Os criminosos quebraram uma parede que dá acesso a dentro desse banco. Eles então entraram dentro da agência bancária do Itaú, bem na parte onde fica já os caixas eletrônicos. Eles tentaram desligar as câmeras de segurança da sala, eles não tiveram sucesso nessa ação, Heitor, então eles fugiram sem levar nada. A Polícia Militar então foi acionada, civil, fizeram aqueles primeiros trabalhos de perícia, de investigação, para tentar encontrar esses criminosos que tentaram furtar essa agência bancária aqui do Itaú. Heitor, como você disse, nesse momento, essa agência em específico aqui na Avenida Rui Rodrigues não está funcionando, está desligado para justamente a polícia fazer esse trabalho, para tentar entender tudo o que aconteceu. E o banco até reforça que as transações online continuam e as agências mais próximas do Itaú, para quem precisar ir até uma agência para resolver as pendências, a mais próxima é na rua José Rosolém, 715, no Jardim Londres, ou também na agência da Avenida das Amoreiras, Heitor. Igor Val, 1h volta com mais informações dentro da tela da Band Mais TV no Acontece, com o comando da Laís Peçanha e a qualquer momento também no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. 10h53, ouvinte participa conosco, nosso primeiro giro com a participação de quem nos escreve, nos manda mensagem de áudio pelo 19 97102 1493. Bom dia a todos. Bom dia. Ale. Heitor Fredo, gostaria de perguntar para você, tá rodando assim na internet, queria perguntar se é verdadeiro ou não o post que diz que o Sérgio Moro respondeu a Mira Leitão, né? Que ele diz que não dá para ser a favor da prisão do Fernando Collor de Mello, quero deixar que eu sou claro que eu sou a favor da prisão, e ser contra a Operação Lava Jato, que eu também sou a favor, e também ser contra a prisão do Lula, que eu também era a favor, tá? Então, que seria uma questão de não coerência, não há coerência em ser a favor da prisão do Collor e contra a Operação Lava Jato, contra a prisão do Lula. Eu acho que é uma afirmação, se o suposto for verdadeiro, né? Correto, né? Lógico, você não adianta. Qual a operação que pegou? Por que está preso o Fernando Collor? Por causa da Lava Jato. Então não dá para ser contra a Lava Jato que pegou um cara que você é a favor da prisão. Eu acredito que tem muita coerência com o que o Sérgio Moro falou. E eu queria fazer uma pergunta para Nath Luquezzi, se ela estiver aí, se não direcionar você, Heitor Fredo. Eu queria saber da estatística de 2024 e de 1º de janeiro até agora, nessa semana, da Covid-19. Eu tive semana passada, nós tivemos aqui a minha nora, né, que mora aqui com a gente, com Covid-19, tá? E como ela trabalha num local público, né, então não dá para saber se foi um Uber, se foi num shopping que foram passear, se foi aonde que pegou o Covid, como na maioria dos casos da Covid-19. Então, se vocês tiverem essa estatística, passa para nós aí. Um grande abraço a todos. DJ Ale. O último levantamento feito em Campinas, em março desse ano, apontou 13 mortes em Campinas em 2025. E, em geral, as mortes estão associadas a pessoas que se recusaram a tomar vacina, porque a essa altura do campeonato só não tomou vacina quem não quis. Com todas as campanhas que foram feitas, com todos os trabalhos que foram realizados pela conscientização,
E eu tenho certeza que o DJ Ale está vacinado e por isso ele está conosco, se recuperando, falando conosco, porque a vacina protege contra os casos mais graves da doença. Mas, infelizmente, muita gente optou por um fanatismo, por uma ignorância, por um desconhecimento e que geralmente está hoje associado à perda das vidas. Mas a Covid-19 ainda é uma doença sem cura, ainda é uma doença que está matando gente e que não deixou de ser um problema de saúde público. A diferença para o que nós vivemos na pandemia é a imunização, que permite que a gente siga nossas atividades, mas não fique desatento com o vírus que ainda está em circulação. Certo, Nath Luquez? Certo, e tem algumas prefeituras, inclusive alguns estados, que estão voltando a exigir a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços fechados da cidade em alguns decretos. Então, assim, é uma doença que ainda está alarmante e, como o Heitor mesmo mencionou, só não se vacinou quem não quis a essa altura do campeonato. Se não vacinou, ainda dá tempo de vacinar, não é mesmo? Dá tempo de ser menos ignorante também. Exatamente. E colocar a mão na consciência de que você tem que se proteger e proteger a quem você mais ama. Com relação ao caso Fernando Collor de Mello, sim, o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, ex-juiz da Operação Lava Jato, concedeu uma entrevista à jornalista Miriam Leitão, do jornal O Globo, afirmando que, em primeiro lugar, o caso do Collor não nasce em Curitiba. Portanto, o entendimento... Aqui é a reprodução dela. Deixa eu trazer o que disse o Sérgio Moro. Comprovantes de depósito em dinheiro na conta de Collor foram encontrados no escritório de Alberto Youssef em busca por mim autorizada, sendo esta a origem da investigação. Não protege, portanto, a afirmação de que o caso não tem relação com o trabalho de Curitiba. Então, o que disse Sérgio Moro, a entrevista concedida à jornalista Miriam Leitão, foi exatamente o que reproduziu o nosso ouvinte, o DJ Ale. A afirmação dele foi rebatida pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmando que o Supremo Tribunal Federal tem provas contra o ex-presidente Fernando Collor, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, preso na madrugada de sexta-feira, diferente, segundo as palavras de Gleisi Hoffmann, do que aconteceu com o presidente Lula. Mas vamos ouvir especialistas e vamos primeiro aos fatos. Fernando Collor de Mello segue preso numa penitenciária de Alagoas. Foi um pedido dele, inclusive, para que ele não fosse transferido para Brasília, que ele ficasse detido no estado onde ele mora. E agora o pedido é para uma prisão domiciliar. Na primeira noite, no presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira, por ser ex-presidente, Collor foi colocado em uma cela especial. Vamos à reportagem contando um pouco de como está o ex-presidente da República agora, comendo jumbo, esquentando a quentinha do jeito que dá, tomando banho, sabe lá se com água quente ou não, num presídio que já tem uma série de denúncias de superlotação, mas parece que só agora deram conta de que isso é um problema real no país. A penitenciária está... e assassinato. Um levantamento do Ministério dos Direitos Humanos mostrou em 2022 a falta de infraestrutura e as péssimas condições de higiene das celas comuns. Mas Collor está em uma ala separada. Por ser ex-presidente da República, permanece em uma sala sem grades e sozinho. Collor comeu pouco no primeiro dia preso e tem tido um comportamento definido por agentes como reservado, sem conversar com outros presos no banho de sol e com policiais. Ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção, em um processo derivado da Lava Jato. O ex-presidente é acusado de receber propina de 20 milhões de reais entre 2010 e 2014 para intermediar contratos da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, o que a defesa nega. O caso foi julgado no STF porque, na época, o ex-presidente era senador, com foro privilegiado. O ministro Alexandre de Moraes determinou detenção imediata,
alegando que os recursos da defesa eram repetição de anteriores, com o objetivo de protelar o cumprimento da sentença. A decisão foi submetida a todos os ministros, em votação virtual. O decano do STF, Gilmar Mendes, apresentou um pedido para que o caso fosse para o plenário físico da Corte, o que poderia adiar a decisão final. Os outros ministros anteciparam os votos e foi formada a maioria. Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Dias Toffoli foram a favor da continuidade de Collor na prisão. Diante do placar, Gilmar recuou, cancelou o pedido de julgamento presencial. Agora a votação será retomada na segunda-feira. Até lá, o ex-presidente segue na penitenciária em Alagoas. A defesa pediu prisão domiciliar, argumentando que Collor tem 75 anos, sofre com o mal de Parkinson, apneia do sono e transtorno bipolar. Na audiência de custódia, no entanto, ele negou ter doenças graves. Tem alguma doença? Faz uso de algum medicamento de uso contínuo? Não. Acho que faltou combinar antes com o advogado, né, presidente? Bom, faltam votar Gilmar Mendes, André Mendonça e Nunes Marques. A votação retoma agora 11 da manhã e deve se encerrar até 11h59 da noite de hoje, no máximo. Até lá, os ministros podem alterar os seus votos. Mas, por enquanto, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, todos votaram a favor da manutenção da prisão de Collor. Faltam votar Gilmar Mendes, André Mendonça e Nunes Marques. O jornalismo da Band conversou com o doutor em Direito Constitucional, Acácio Miranda, para explicar se, de alguma forma, esse recuo do ministro Gilmar Mendes muda, de alguma forma, a prisão do ex-presidente Collor e fala a respeito dessa diferença em relação a outros presos pela Operação Lava Jato e porque agora Collor está atrás das grades. Imediatamente não muda nada, porque nós já temos os votos suficientes para que ele seja mantido preso. Porém, a partir do momento que o processo é submetido ao plenário presencial e não mais ao plenário virtual, os votos são zerados. Então, mesmo aqueles ministros que hoje votaram para que ele fique preso, podem, a partir de uma eventual sustentação oral do seu advogado, ou até de ouvirem os argumentos do seu advogado, mudarem o seu entendimento e determinarem que o Collor fique em liberdade. Mas é importante a gente entender o seguinte: a rigor, o processo do Collor já terminou. O que há neste momento são embargos de declaração que, pela própria jurisprudência do Supremo, não tem a capacidade de mudar o teor, não tem a capacidade de mudar o conteúdo dessa decisão. Então a discussão vai girar em torno de fica solto, fica livre, e se alguém eventualmente cavar uma prescrição ali, o que é pouco provável. Então, para tornar mais objetivo, nesse momento ele fica preso. Depois de ouvido em plenário, pode ser que a sua situação mude. Olhando para a jurisprudência do Supremo, é pouco provável que ela vá mudar, mas tudo pode acontecer. Por azar, o Collor era senador à época do processo e, por conta do foro privilegiado, do foro por prerrogativa de função, o processo tramitou no Supremo Tribunal Federal, diferentemente dos outros que tramitaram ou em Curitiba ou no Rio de Janeiro. O Supremo anulou as decisões de Curitiba e do Rio de Janeiro em virtude de eventuais excessos, mas o Supremo, por razões lógicas, penso eu, ou pelo menos quero crer desta forma, o Supremo não anulou as próprias decisões. Então o Collor, que repito, que desde o começo foi julgado pelo Supremo, será agora o único condenado preso em virtude da Operação Lava Jato. Esse, o doutor em Direito Constitucional, Acácio Miranda. Bom, então a discussão ela é válida, a dúvida ela surge em todo mundo. Por que que um ex-presidente está preso, o outro as acusações foram desconsideradas?
Bom, a ação penal contra Fernando Collor nasceu na Procuradoria-Geral da República. Como bem explicou o doutor Acácio, ele era, na ocasião, senador, a denúncia foi em 2019 e, portanto, ele tinha a prerrogativa do foro privilegiado. É um cenário diferente do que ocorreu na condenação do hoje presidente Lula, na época ex-presidente. As denúncias da Força Tarefa de Deltan Dallagnol, na capital do estado do Paraná, em 2021, o STF anulou todas elas por concluir que a Justiça Federal de Curitiba não era o órgão competente para aquela investigação e que o então juiz Sérgio Moro era suspeito. Percepção sobre a parcialidade do então juiz Sérgio Moro ganhou força com a revelação das mensagens que foram trocadas pelos procuradores no Telegram, que deu origem àquela série de reportagens da Vaza Jato, e desde 2016 a defesa do presidente Lula pleiteava o reconhecimento da quebra da imparcialidade na 13ª Vara Federal de Curitiba. O que significa que o foro privilegiado, pelo jeito, não é mais tão privilegiado assim, porque os políticos que estão caindo direto no STF percebem que quando o caso é na primeira instância, você tem mais tempo para recorrer, o lenga-lenga é maior, lá na frente você pode entrar com uma anulação, porque esse não era o órgão competente, e adivinha só o que está rolando em Brasília? Os deputados têm um projeto em mãos, um movimento para acabar com o foro privilegiado. Olha só, quando eles se deram conta de que não é tão privilegiado assim, agora não, de repente isso aí é um benefício que a gente não quer pra gente. 11h08, depois do intervalo tem mais participação dos nossos ouvintes e mais informações aqui no Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band Mais. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes.
Às 11 horas e 10 minutos, 11 horas e mais 10 minutos, temos algumas perguntas aqui, Nath Luquezzi, a respeito de obras que estão acontecendo na região do Castelo. Os ouvintes curiosos para entender que obras são essas. Você tem essa resposta? Com certeza. A Sanasa, que iniciou no último sábado, dia 26, uma obra de grande porte para a implantação de um novo interceptor de esgoto, substituindo aí ao atual, que levará os dejetos dos bairros Castelo, Chapadão, Jardim Guanabara, Botafogo e parte do Bonfim para tratamento na estação Anhumas, a maior da cidade. O interceptor atual será trocado por ser antigo e estar sujeito a rompimentos, provocando possíveis vazamentos. Então, para evitar que esses episódios ocorram, essa obra está sendo executada preventivamente. O traçado da obra corre em paralelo ao interceptor já existente e compreende os seguintes trechos: Rua Doutor Rodrigo Alves, travessia subterrânea da Avenida Andrade Neves e Rua Delfino Sintra, para se conectar aí com o interceptor da Avenida Orozimbo Maia. Até que o novo interceptor seja instalado, a tubulação atual continua funcionando normalmente. Depois será desativado. Então, cerca de 30 mil moradores da região serão beneficiados. 11 horas e 12 minutos. Deixa eu agradecer aqui ao Adriano Vermelho, que escreve pra gente que é fato que uma cidade como a nossa é um pesadelo administrativo, mas é público e notório que muitos lutam e lutam muito, às vezes com meios até indecorosos e baixos, para alcançar a posição de administrador modo executivo municipal. E quando chegam lá, as desculpas estão prontas. Outra coisa que me chama a atenção, segundo o Adriano, pela falta de vontade ou incompetência, é a falta de comunicação entre os órgãos governamentais, secretarias e empresas terceirizadas prestadoras de serviço. Será tão complexo assim? Ele questiona. Acho que não. São tantos exemplos que podem ser replicados aqui, de outros países e de municípios brasileiros. Será que as dificuldades são eternamente necessárias para, entre aspas, milagrosamente oferecerem, em geral em campanhas, as facilidades? Ele pergunta. E conclui dizendo isso sem contar certos desvios estranhos na urgência e outras faltas de licitações. Triste fórmula sem fim é o que escreve o Adriano Vermelho. Mensagem de áudio chegando e na sequência a gente gira mais informações para você. Bom dia, Heitor. Bom dia. Tudo bem? Tudo certo. Esses dias eu estava, acho que faz uma ou 2 semanas, quando surgiu aquele assunto dos descontos dos aposentados, né? Que estavam fazendo na conta. Eu escutei aí, acho que eu estava meio fazendo outra coisa, estava escutando a rádio, eu escutei assim uma pessoa aí, acho que uma pessoa desorientada, não é desorientada, vamos falar certo, né? É desinformado, perguntando para você se o irmão do Lula estava envolvido nesse assunto e tal, né? Então vamos dar a informação correta. O irmão do Lula não estava envolvido. Ele é presidente do sindicato, certo? O Vavá. E, na verdade, ele denunciou esse assunto, né? E a Polícia Federal ele não é envolvido. Ele é simplesmente um denunciante, ele que denunciou, né? Então, eu acho assim, né, cara? Para você dar uma informação, você precisa ser preciso. Tem que pegar a informação correta, não informações falsas, né? Eu vou dar um conselho. Eu tenho de Psique aí, o site GBT. Se você quiser saber a verdade mesmo, porque ali você tem a verdade. E se a inteligência artificial não souber, ela manda um outro site para você se informar melhor. Mas é isso, Heitor, né? Talvez tava meio desorientado, desinformado, olha. Mas valeu aí. Muito obrigado ao Marcos Silva Bedin. Lembrando que o Sindicato Nacional dos Aposentados, uma das associações investigadas pela Polícia Federal por suspeita de fraude no INSS, teve um aumento expressivo nos valores de descontos em folha dos seus associados. O sindicato teve um aumento de 78% nos valores de descontos em folha de 2020 para 2021. A arrecadação subiu de quase 18 milhões em 2016 para 90 milhões e meio em 2023.
Foi identificado um aumento nos pedidos de exclusão da associação ao INSS e esse movimento chamou a atenção da Polícia Federal, que coloca o sindicato na lista dos averiguados. A Polícia Federal pediu o cancelamento da parceria da entidade com o INSS. A Justiça Federal atendeu a solicitação, determinou o fim do acordo de cooperação e o sindicato, em nota, negou qualquer irregularidade, falou em compromisso com a legalidade, a ética e a proteção dos direitos dos aposentados. E também isentou o irmão do presidente Lula, conhecido como Frei Chico, que ocupa desde o ano passado o posto de vice-presidente, mas é diretor do sindicato desde o ano de 2008. Tem mais mensagem chegando. A mensagem aqui do Edivalmir Massa. Heitor, você viu fraude contra os aposentados? Isso é normal no Brasil, não é mesmo? Você já viu o filme igual? Infelizmente, não é um filme inédito. E ele coloca aqui também, quem duvidava que o comunismo está instalado no Brasil? Veja, a CBF acabou de firmar contrato com a Nike para uma camisa da cor vermelha. Viva o comunismo! Não é bem assim, Edivalmir. A CBF e a Nike confirmaram que o segundo uniforme da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026 não será azul, como acontece desde a Copa de 58, quando o Brasil não tinha um uniforme reserva, usou as camisas azuis de um time da Suécia na final contra o time da casa e ficou a mística de ser a cor da padroeira Nossa Senhora Aparecida. Não será dessa cor e não será de nenhuma cor da bandeira do Brasil. Não se confirmou que será na cor vermelha, o que eu acho que não vai acontecer. Meu palpite é que nós teremos uma camisa preta, como já aconteceu com edições comemorativas. Mas a camisa em si está guardada a 7 chaves e a imagem que você enviou aqui não é a imagem da camisa da Seleção Brasileira para 2026, ok? 11h17, Nath Luquezzi, que temos mais de informação para o nosso ouvinte que está nesta edição do Manhã Bandeirantes conosco. A Prefeitura entregou 2 praças na região do Campo Grande. São espaços que vão beneficiar aí mais de 20 mil pessoas. Entregue neste sábado 2 praças no distrito do Campo Grande. Esse espaço fica ali perto do Residencial das Nascentes e do Novo Mundo, Novo Maracanã. Esses espaços receberam investimentos de R$180 mil e R$165 mil, respectivamente. As praças trazem lazer, esporte, qualidade de vida para a população. Isso foram palavras do prefeito Dário Saad. No caso da área de lazer no residencial Colinas das Nascentes, existe ainda a possibilidade de transformar esse espaço, que tem cerca de 30 mil metros quadrados, em um grande parque linear. Os nomes das praças foram indicados pelos vereadores Igor Diego, em homenagem ao Manuel Florentino Alves, e Henrique Santana, pela dedicação e participação dos dois nas comunidades. Então vai ser uma área bem grande, já receberam plantios de centenas de mudas de espécies nativas típicas da região ali do Campo Grande, e as 2 obras foram realizadas pela Secretaria de Serviços Públicos. 11h19 e o Vaticano já informou os cardeais que o conclave para escolher o novo Papa tem data para começar. 7 de maio. Não tem data para terminar. Eles ficam em confinamento a partir do momento em que chegam todos os representantes da Igreja Católica que estão espalhados pelo mundo e que tenham direito a votar ou a serem votados. A repórter Camila Moraes está no Vaticano acompanhando primeiro as despedidas para o Papa Francisco e agora a preparação para o conclave que vai escolher o novo representante maior da Igreja Católica no mundo. Camila Moraes, muito bom dia para você. Isso mesmo, bom dia para vocês aí no estúdio, um bom dia para todos que acompanham a gente. 7 de maio é o início do conclave que vai definir o próximo Papa da Igreja Católica. Essa data acabou de sair e eu quero mostrar para vocês. Aqui é a garagem que dá acesso, né, às grades por onde passam os carros e também os cardeais que estavam ali na Sala Paulo VI, bem ao lado da Basílica de São Pedro. E eles acabaram de passar por aqui. Claro que a imprensa toda estava reunida querendo saber essas informações e foi divulgada então essa data 7
7 de maio. Muita gente esperava pelo dia 5 de maio, 6, mas como a gente tem um colégio cardinalício muito diversificado, muitos foram feitos cardeais no final do ano passado, optou-se então para mais alguns dias onde os cardeais pudessem se conhecer. E ali a gente não pode entrar. Evidentemente ali tem um acesso muito restrito, são somente os cardeais ou pessoas que têm um acesso liberado, e a imprensa toda fica posicionada nessa outra área aqui, querendo essas informações. A gente tem aí 70 países onde tem a representação de cardeais, e o Brasil é o terceiro país com o maior número de cardeais. Lembrando que temos 7 cardeais brasileiros que vão poder aí votar e definir o próximo Papa da Igreja Católica. O que é interessante, que eu ouvi aqui nos bastidores, conversando com muitos vaticanistas também, é que essa semana é decisiva. São nessas congregações onde os cardeais discutem aí as suas propostas. Foi em uma congregação onde o Papa Francisco fez um discurso de 5 minutos que o elegeu como Papa. Então a gente pode esperar que nessa semana o nome sai entre eles para que possa, então, no dia 7 de maio, começar esse processo do conclave. Muito obrigado, Camila Moraes. Bom trabalho a você, direto do Vaticano. Qualquer novidade, a gente volta com esse assunto ao longo da programação. Rádio Bandeirantes Campinas, assim como a Band, tiveram uma programação especial no último sábado, desde as 5 horas da manhã, com a cerimônia de despedida do Papa Francisco, que contou com líderes do mundo inteiro. E aí tem aquilo que a gente viu e tem aquilo que só o repórter, a repórter com mais tato, experiência e percepção de bastidores consegue identificar. E foi o que a Sônia Blota fez e preparou uma reportagem com alguns dos bastidores do enterro do Papa Francisco, com praticamente os homens e mulheres mais poderosos do planeta reunidos no Vaticano. E chefes de Estado do mundo todo se misturaram na área VIP da Praça de São Pedro. Seguindo o protocolo, os representantes da Itália, onde fica o Vaticano, e do país natal do Papa tiveram lugares de destaque. A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni recebeu as autoridades horas antes em sua residência oficial. E aqui, no chamado braço de Carlos Magno, um terraço aqui no Vaticano, os jornalistas do mundo inteiro estão concentrados para mostrar em tempo real o funeral do Papa Francisco. Ex-crítico do Papa, o presidente argentino chegou atrasado e não viu o fechamento do caixão. Em entrevista ao Clarim, Javier Milei declarou que Jorge Mário Bergoglio foi o argentino mais importante da história. Em 12 anos de papado, Francisco visitou 47 países, mas não foi à sua Argentina natal. Em sua primeira viagem ao exterior desde que assumiu a Casa Branca, Donald Trump foi de terno azul, se destoando do restante que usava roupas pretas em sinal de luto. Trump se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, antes do funeral. Foi a imagem política do dia. Eles frente a frente, depois da saia justa no encontro na Casa Branca. Os dois falaram por cerca de 15 minutos. Os comunicados oficiais de ambos os lados falam em conversas muito produtivas. Zelensky disse que a conversa foi muito simbólica e que pode se tornar histórica. E agora um momento de mais emoção. Sob aplausos, o caixão com o corpo do Papa Francisco sai em cortejo até a Basílica de Santa Maria Maggiore para seu sepultamento. O presidente Lula ficou na primeira fila. Depois da missa, destacou o trabalho do Papa no combate às desigualdades sociais. Um apreço muito grande pelo comportamento como homem, como religioso do Papa Francisco. Na homilia de despedida, o cardeal que vai conduzir o conclave, Giovanni Battista Re, falou da dedicação do Papa com imigrantes e refugiados, além dos pedidos do fim do bombardeio em Gaza e da guerra entre Rússia e Ucrânia. O decano lembrou da primeira viagem de Francisco para Lampedusa em 2013, a ilha no Mediterrâneo, onde imigrantes morriam na tentativa de escapar das guerras, e completou citando uma fala marcante de Francisco:
O mundo precisa de mais pontes e menos muros. Presidente Lula, que volta ao Brasil e tem como principal questão na mesa o que fazer com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, do PDT. Nos bastidores dizem que as pessoas mais próximas a Lula o aconselham a afastar, esse que é o nome mais forte de um partido que dá sustentação ao governo. E o principal fator, além dos números já apresentados, é que uma conselheira teria alertado Carlos Lupe desde 2023 sobre as denúncias de fraude do INSS. Assunto que o nosso ouvinte Edson Elias escreve desejando bom dia, boa semana, esperando alguém ser preso nesse caso de roubo do INSS. Será que vai para a cadeia? Que vergonha, roubar aposentados. Agora, né, Edson, além de cobrar a responsabilização de quem está por trás da fraude, é também fechar as torneiras, estancar as sangrias e orientar a população, Nath Luquezzi, porque os golpes continuam acontecendo. Continuam, inclusive há relatos de pessoas recebendo mensagens por diversos meios, prometendo ressarcimento dos descontos ilegais feitos pelas entidades que estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Então, é um alerta divulgado nesta última sexta-feira pelo Ministério, que orienta as pessoas a não acessarem nenhum link enviado por e-mail, aplicativo de mensagem ou qualquer outro meio, informando sobre esse ressarcimento de descontos de mensalidades associativas. Isso são golpes. Golpistas estão aproveitando essas investigações feitas pela Operação Sem Desconto para prejudicar ainda mais os aposentados e pensionistas do INSS. A denúncia foi feita por segurados que estariam também sendo abordados pelos golpistas, com a oferta de agilizar esse recebimento dos atrasados descontados pelo INSS. Então, é golpe. Segundo a pasta, os valores descontados no mês de abril ficarão retidos e serão devolvidos na folha de maio, que vai de 26 de maio a 6 de junho. Então, fiquem atentos. Agradecendo aqui as mensagens que não tivemos tempo, infelizmente, de ler, mas agradecendo a audiência do Tandy Negrão, do Alexandro, morador do centro de Campinas, agradecendo também ao Joel Amorim e a todos mais, Joanizele Cano, Nelson Eugênio, a todos que participam conosco desta edição do Manhã Bandeirantes, que fica por aqui. A Nath Luquezzi espera você 1h30 da tarde no Band Mulher, ao lado da Lari Lopes. Com quais atrações hoje, Hoje Nath? nós vamos receber uma pessoa, uma especialista que vai falar sobre reiki com cavalos. Reiki, que é uma técnica, né, que preza pelo bem-estar, melhor humor e tudo mais, mas de uma forma inusitada. Ela usa os animais para ajudar a diminuir sintomas de estresse e ansiedade. A gente vai conversar um pouquinho com essa especialista. Além do nosso giro pelo mundo dos famosos, muita informação, prestação de serviço para você. Eu te espero 1h30 da tarde. Com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber, ficamos por aqui. Amanhã tem mais, às 10 da manhã, Manhã Bandeirantes, logo depois do Jornal Gente. Até lá. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Cidade com Walter Sena, um programa que traz notícias importantes sobre os acontecimentos diários das cidades da região, de segunda a sexta a partir das 6:50 da noite, na Band+. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes.
De acordo com um balanço divulgado pela Secretaria de Saúde de Campinas, revelou que em 14 dias, cerca de 63 mil doses de vacina contra a gripe foram aplicadas em pessoas do público-alvo aqui no município. Deste total, quase 48 mil foram direcionadas a idosos, crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes, enquanto pouco mais de 15 mil foram aplicadas nos outros grupos considerados prioritários. A meta da Secretaria de Saúde é imunizar 90% de cada um dos 3 grupos que fazem parte do calendário nacional de vacinação. São os idosos, as crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes. No caso das crianças que recebem o imunizante pela primeira vez, é preciso tomar 2 doses com intervalo de 30 dias. A vacina contra a gripe segue disponível em todos os centros de saúde e protege contra as gripes A, que incluem H1N1 e H3N2 e gripes B. Vale lembrar que não é preciso fazer o agendamento. Basta apresentar documento com foto e carteira de vacinação. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes.